Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Macapá fica às margens do Rio Amazonas. Aqui, a gente já está praticamente na foz do Grande Rio, onde a vida de todo mundo é regulada pelo sobe e desce das marés. A gente tem água por todos os lugares. No programa de hoje, uma terra feita de água, a região dos lagos do Amapá. E uma queda d'água diferente de todas que você já viu até hoje, a Cachoeira de Santo Antônio. Tá vendo quanta coisa legal a gente está descobrindo juntos? O Brasil tem cada lugar incrível. Se prepare que a aventura de hoje é radical. Nossa equipe viajou por ar, terra e principalmente pela água. Em barcos, lanchas ou canoas, fomos ver de perto o povo que vive no extremo norte do Brasil e descobrimos um fantástico universo de relações entre diferentes formas de vida. Cada uma delas depende de outra e tudo gira em torno do maior rio do mundo. A bacia amazônica é a maior do mundo, com 6 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. Ela se estende por 9 países da América do Sul: Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil, Guiana Francesa, Suriname e Guiana. 20% de toda a água doce despejada nos oceanos vem do rio Amazonas. Para se ter ideia da grandiosidade deste rio e seus 7.000 afluentes, só a parte brasileira da bacia equivale a 2 Méxicos. O ponto mais estreito do rio fica no Pará. São 1.800 metros de uma margem à outra. Neste ponto, a vazão é de 200 mil metros cúbicos de água por segundo. No meio de toda essa água estão 9 estados brasileiros: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá. No Amapá, o Amazonas encontra o Atlântico. E aí surge a Pororoca, uma onda criada pelo choque das águas doces com as águas salgadas. As águas dos rios são como as terras por onde passam. Elas carregam sedimentos, substâncias orgânicas como argila ou areia, que vão se depositando nas margens ou no próprio mar. Por isso, os rios amazônicos têm cores tão diferentes. Eles tomam a cor do solo por onde as águas escoam. O Amazonas é barrento e poderoso. O rio Amazonas, que nasce lá dos Andes, que vem trazendo toda aquela carga de sedimentos, brutal. É o maior rio do mundo em volume de água, o segundo maior rio do mundo em volume de sedimentos. Assim, em pleno oceano, 100 quilômetros depois da foz, a água do rio ainda está se misturando com a do mar. E influenciam todas essas regiões costeiras dos outros países também, Guiana, Suriname. Hoje, qualquer atividade que possa prejudicar esse movimento dessas grandes quantidades de matéria orgânica que ocorre aqui no estuário, isso pode se refletir em outras partes do planeta. As fronteiras do estado do Amapá são as águas. Águas doces dos rios Amazonas, Oiapoque e Jari. E a grande massa de água salgada do Oceano Atlântico. Aqui a gente tem desde o regime de macro-marés, que são marés que alcançam até 8 metros de altura, e são marés semidiurnas, quer dizer, elas
sobem e descem 8 metros por dia, né? Pelo menos 2 vezes por dia, né? Até um regime de micromarés que já é lá no setor Atlântico Norte mesmo, a partir do Cabo Cassiporé. O arquipélago de Bailique fica a 150 quilômetros de Macapá. São 12 horas viajando pelo rio Amazonas, num barco como este. O arquipélago é formado por 8 ilhas, onde vivem cerca de 7.000 pessoas. São 38 comunidades ribeirinhas, como a Vila Macedônia e a Progresso. A maioria da população vive da pesca. E a gurijuba é o principal produto do arquipélago. Este peixe é exportado para o Japão e a sua bexiga natatória é usada para fazer cola e conservantes. Mas tem uma atividade muito importante por aqui. É a fabricação de barcos. Afinal, barco é o único meio de transporte de quem mora em Bailique. Eles são fabricados em carpintarias como esta, que fica às margens do Igarapé do Macaco. E você aprendeu como isso? Eu aprendi com meus tios, pai, né? Aí eu fui aprendendo, meus irmãos, que eram mais velhos do que eu, fui aprendendo com eles. E hoje em dia a gente trabalha todo mundo junto. É? Nós somos 3 irmãos, todos os 3 entendem da carpintaria. Olha, o barco mais comum para te fazer aqui, pra dentro da região mesmo, é montaria, como a gente chama, né? Uma curiosidade. No Amapá, o meio de transporte mais usado é a canoa. Ela está para o amapaense, assim como o cavalo está para o vaqueiro. Por isso, aqui ela é conhecida como montaria. Isso aqui eu mesmo tirei a madeira. É? Eu mesmo tô fazendo, né? É. Tirei no mato, beneficiei na planeadeira. Eu estou construindo, eu mesmo. São de fazer o replantio dessas árvores que vocês derrubam na mata? Não, a gente não aconteceu de fazer isso, só tira, né? Só faz tirar? É, plantar ainda até aqui nenhuma ainda. A gente não fazer a reforma das árvores, né? Daqui com o tempo vai falhar. Vai, né? Vai. Tá certo. Porque antes você tira, não você coloca, né? Com certeza vai acabar. Tá bom. O arquipélago de Bailique é estratégico para o desenvolvimento do Amapá. Aqui a pesca é farta e existe um enorme banco de camarões. Encontra-se também uma grande reserva de floresta de várzea. É um patrimônio natural que precisa ser bem cuidado. E foi pensando na preservação de tudo isto que se construiu a Escola Bosque, um projeto de educação para o meio ambiente. Você já imaginou um endereço, uma localização tão diferente quanto essa? Olha só, ao norte, Oceano Atlântico, e ao sul, a boca do rio Amazonas. Pois é essa maneira de localizar a Escola Bosque Bailique. Aqui, as crianças aprendem os segredos das águas e também a usar com consciência a riqueza do rio e do mar. O diferencial da Escola Bosque é que ela vai além do currículo escolar. Através de método chamado socioambiental, a escola está preparando os alunos para exercerem atividades profissionais próprias da região, como, por exemplo, técnico em manejo florestal ou ainda técnico em pescaria artesanal. Exatamente, o método socioambiental, ele procura unir saberes de tempos diferenciados, aquele que a gente herda do caboclo, do índio, e junta com o saber científico para que se busque uma educação ambiental para o desenvolvimento sustentável. Temos cursos, oficinas, atividades que envolvem toda a comunidade e, portanto, aqueles que exercem atividades que hoje estão um pouco predatórios, aí ele passa a um processo de educação sobre as suas atividades e equilibrá-la em relação à natureza, homem-natureza. Vamos conhecer um pouquinho da história da argila? Veio do tempo da pré-história, porque quando os homens da pré-história eles faziam aqueles potes com argila, acho que foi desse tempo que começaram a trabalhar com argila. Pela a dificuldade, né, de distância da zona rural, a gente tem que buscar o máximo de recurso local. Né? Então, todos os nossos trabalhos, eu procuro sempre tirar dessa essência mesmo que já existe, né?
que a natureza oferece, o que nós oferecemos aqui. Já, inclusive, nós temos próprios alunos aqui que já fazem trabalho independente, né, da escola. Aí fica gratificante, né? O retorno social foi quase que imediato. 60 famílias regressaram ao arquipélago que viviam em situações precárias na capital. E o fato de a gente oferecer habilitações que devem ser exercidas no próprio local de moradia, você põe na dialética do ir e vir o direito de ficar. Portanto, um complemento sob o conhecimento ambiental da reforma agrária. Formar técnicos em ecoturismo também é uma das metas da Escola Bosque de Bailique. Afinal, a região é uma das mais bonitas do estado. Esta é a ilha do Parazinho, a mais oceânica do arquipélago Bailique. A partir de aqui, o Amazonas se mistura com a água do mar. Nesta ilha, há desova de tartaruga e diversas espécies de aves vêm se alimentar aqui. A ilha tem 111 hectares, mas seu tamanho diminui quando a maré enche. Aqui desova a tartaruga da Amazônia. Nas praias barrentas, os pássaros fazem a festa. Os mais comuns são maçarico, caça branca, pato do mato e talha-mar. No próximo bloco, vamos conhecer a região dos Lagos do Amapá, um ecossistema totalmente preservado e belo. O Globo Ecologia volta num instante. Até já. Esta região, que tem 9 grandes lagos, fica no nordeste do Amapá. Este é o Lago do Comprido, no município de Pracuúba. O tamanho desses lagos varia conforme a estação. No inverno, eles ficam maiores e durante o verão diminuem. Alguns deles chegam a secar completamente. Principalmente no mês de setembro, ocorre uma invasão das águas do mar para dentro dos lagos, né, de quase todos os lagos dessa região. Nessa ocasião a água aumenta a salinidade e como os peixes que ali vivem são peixes de água doce, então eles se ressentem com esse aumento de salinidade. Então ocorre uma grande mortalidade, né, de peixes. Nessa ocasião também os pescadores aproveitam e capturam um grande número de peixes. No período de chuva, a vegetação fica dentro d'água e o mururé se alastra por toda a várzea. Mururé, baronesa, aguapé. Os nomes são variados, mas a planta é a mesma e existe em quase todo o Brasil. Ela filtra água e absorve matéria orgânica e sais minerais. Consegue também absorver resíduos de metais pesados e agrotóxicos. Transformando esses materiais, ela contribui para a despoluição das águas e até tem sido usada no tratamento de esgotos. Às margens dos lagos e alagados existem muitas fazendas de criação de búfalos. O búfalo é um boi selvagem de pelo ralo, cauda curta e chifres achatados. Aqui no Amapá, eles praticamente dividem o território com os peixes e as aves. Mas há quem diga que são prejudiciais ao meio ambiente porque pisoteiam o fundo dos lagos. A garça vaqueira convive muito bem com os búfalos. A garça ela tira carrapatos da pele do búfalo. Isso é uma associação que deve ser boa para a garça porque ela tem alimento e para o búfalo que se livra dos parasitas. Existem as garças que se alimentam de peixes, né, que é uma outra espécie, e essa garça vasqueira que se alimenta desses parasitas. Aqui no Amapá tem camarão de montão, porque o melhor lugar para ele se reproduzir e crescer é na mistura da água salgada com a doce.
onde também se desenvolvem os manguezais, que servem de berçário para várias formas de vida. O litoral do Amapá é considerado um dos litorais mais ricos do planeta, inclusive em termos de biodiversidade de pesca. A riqueza desse litoral, com certeza, ela está relacionada à boa preservação do mangue. O mangue funciona como um grande berçário dessa riqueza toda que se desenvolve ao longo desse litoral do estado. A praia de Goiabal, no município de Calçoene, é um ótimo ponto para observar pássaros e aves. Nela começa o manguezal, que se estende até o Cabo Norte. O manguezal do Amapá tem árvores de até 30 metros de altura e forma uma faixa no litoral que chega até 30 quilômetros de largura e vai afinando em direção ao norte. Inácia Vieira, ela é bióloga e fez um estudo sobre a captura do caranguejo em alguns pontos do Amapá, onde constatou que a população do caranguejo está diminuindo aqui no estado. Onde é que isso acontece e por quê, Inácia? Bom, isso está acontecendo no distrito de Sucuriju, município de Amapá, né? Existe uma comunidade lá que captura caranguejo nos períodos de janeiro, às vezes de fevereiro até maio, né? Essa pesca ou essa captura do caranguejo nesse município só ocorre no período da andada do caranguejo, né? No período de acasalamento da espécie. A população captura quase todos os adultos, pelo menos os machos adultos desse manguezal. É uma pesca predatória, mas por outro lado também é uma necessidade da comunidade, né? Parece gente que agora, tempo do verão, parece muita gente vem de Macapá, daí quer caranguejo e o pessoal... Aí vem pelo mangue pegar? Vem pelo mangue pegar. O que tem que se trabalhar agora é a questão de uma educação ambiental, de mostrar alternativas de uso de outros recursos pesqueiros dessa comunidade. Seguimos em direção ao extremo norte do estado. É muito difícil chegar ao Cabo Orange. A melhor maneira é como a gente está fazendo aqui, de barco. Mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue. A chuva não deixa. O Cabo Orange é um pedaço de selva que avança sobre o Oceano Atlântico. Nele fica o Parque Nacional do Cabo Orange, com 619 mil hectares de florestas densas e mangues. Aqui desagam os rios Cassiporé, Utaçá e afluentes. Durante toda essa viagem que a gente fez ao Cabo Orange, o que mais a gente viu foi o peixe pular sobre a água. E aqui está uma prova viva dessa fertilidade desse rio Oiapoque. O bagre pulou em nosso barco. O animal mais famoso do Parque Nacional do Cabo Orange é o peixe-boi marinho. E também encontramos aves, como o guará e o flamingo. O guará é uma ave típica dos manguezais. Aqui ele fica vermelho carmim por causa dos pigmentos dos caranguejos que come. Os primeiros colonizadores, na época do descobrimento, chegaram à Amazônia por aqui, pela foz do rio Oiapoque. 500 anos depois, o cenário é praticamente o mesmo. Se houve alguma alteração no meio ambiente, não foi por causa de alguma intervenção feita pelo homem, mas foi a própria natureza. Durante muito tempo, a foz do rio Oiapoque foi considerada o ponto mais ao norte do Brasil. Hoje, já se sabe que este ponto é o Monte Caburaí, no estado de Roraima. O Oiapoque separa o Brasil da Guiana Francesa. É um rio de grande porte, e nele também acontece a pororoca. Dali seguimos para o rio Jari, um afluente do Amazonas. O Jari separa o Amapá do estado do Pará. No lado paraense, a grande parte da vegetação nativa foi substituída pelas plantações de eucalipto do projeto Jari. No lado do Amapá, a grande floresta tropical, onde fica a maior reserva de castanha do estado. A Cachoeira de Santo Antônio é apenas uma entre centenas de corredeiras e quedas d'água desta região. Elas não são muito altas, mas têm um aspecto diferente que só se encontra aqui. Desde a época dos dinossauros, as águas rolam por estas rochas negras em meio à neblina formada pelas partículas de água.
As cataratas de Santo Antônio se estendem por vários quilômetros e ficam perto da confluência do Jari com o Amazonas. Uma planta chama a atenção. Parece frágil, como uma samambaia, mas na realidade elas são bem resistentes. São as podostemonáceas. Elas crescem no meio das águas, numa luta contínua contra a força da cachoeira. Suas raízes chegam a perfurar as pedras e os ramos estão sempre molhados pelos respingos. Parece brincadeira, mas é verdade. 80% do nosso corpo é água. E daqui do Amapá, a terra da água, vai o nosso recado. Vamos cuidar melhor de nós mesmos e também deste elemento, a água, tão importante para a vida da gente e do planeta. O Globo Ecologia fica por aqui. Até a próxima.